Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Irmãos, durante essa semana, nós estivemos estudando sobre saúde, né? Na quarta, nós vimos um pouco sobre alimentação. Na quarta e na quinta, qual que é o ideal de Deus para a alimentação? O plano original de Deus. Ontem, na sexta-feira à noite, nós vimos sobre outros hábitos saudáveis para que nós possamos ter saúde. Eu até coloquei aquele exemplo da cadeira. Eu vou repetir aqui, alguns não estavam durante a semana, mas para nós termos saúde, nós precisamos cuidar dessas 4 áreas, que é a saúde física, a saúde mental, a saúde psicossocial e a saúde espiritual. Hoje, nós estaremos estudando um pouco sobre saúde mental e saúde emocional. Irmãos, esse é um tema muito amplo, muito profundo. Eu queria esclarecer algumas coisas antes de nós começarmos. Talvez esse tema de saúde emocional seja tabu para muitos cristãos, mas, irmãos, feridas emocionais, elas não são frescura. Traumas emocionais não são falta de fé. Imagina que você machuca, torce o seu tornozelo e aí você precisa correr uma maratona. Você vai conseguir? Não vai, porque você está ferido. A nossa mente, ela sofre também. Talvez não aparentemente, externamente, mas nós somos feridos emocionalmente e isso impacta toda a nossa vida. Por isso é importante nós tratarmos de saúde mental. Muitas pessoas, mesmo cristãos, estão lidando com problemas pesados. Você, quem sabe quem? Muitas pessoas guardam no seu coração o mais íntimo e não revelam. Pessoas lidando com transtornos mentais, com depressão, ansiedade, talvez por uma vida inteira sofrendo com isso, mesmo indo à igreja, mesmo sendo cristãos. Pessoas com problemas familiares, pessoas que vieram de famílias desestruturadas, onde não tiveram apoio, onde não tiveram um terreno plano para pisar durante a infância, que sofrem até hoje com consequências dessas coisas. Pessoas que lutam contra a pornografia, que não conseguem vencer e já tentaram, mas sofrem por causa disso. Pessoas que têm compulsões alimentares, compulsões por bebidas alcoólicas, pessoas que passaram por abuso sexual. Talvez só elas e Deus sabem. Nunca falaram para ninguém, mas aquilo corrói a alma delas e as deixa doentes. Pessoas que talvez passam por violência doméstica, que não têm abertura para dizer a ninguém que estão sofrendo em casa. E pessoas cristãs que sofrem por essas coisas. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, que sofreram, que foram massacradas, que foram humilhadas, e elas guardam aquele rancor lá no mais profundo do coração e não conseguem perdoar. Pessoas que passam por crise de ansiedade, de pânico. Pessoas que têm dificuldade no relacionamento interpessoal, na igreja, no trabalho. Pessoas que sofrem com a dor da perda, que perderam alguém que amavam e não conseguem lidar com isso. Todas essas são circunstâncias e situações que nós, como seres humanos, passamos. Uns de maneira mais pesada que outros. Mas, em certa medida, todos nós precisamos de cura. Todos nós, em algum momento, fomos afetados e precisamos de entender como encontrar saúde mental e saúde emocional. É sobre isso que vai ser a nossa meditação, a nossa palestra de hoje. Durante a semana nós estamos focando sobre como que Cristo ele vem para dar vida e vida em abundância. E essa vida é encontrada somente em Cristo. Mas, neste primeiro momento, eu queria focar na primeira parte do verso. Diz o seguinte: o ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem é o ladrão? Satanás, o inimigo, né? O diabo. Qual que é a obra do diabo, de acordo com esse verso? Matar, roubar e destruir. Irmãos, vocês acham que os enganos e essa obra de Satanás de destruir, ela se resume somente aos tempos bíblicos ou a pessoas aleatórias? Ou será que esse conflito também tem a ver com a nossa própria mente? Será que Satanás ele tenta nos destruir diariamente? Olha esse texto que está no Mente, Caráter e Personalidade,
Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Irmãos, tem alguém que conhece como a mente humana funciona, é o inimigo. Por milhares de anos, ele estuda os padrões que o nosso cérebro se comporta, como nós reagimos. Ele estuda a mente humana há milhares de anos. Continuando o texto. Por sua sutil atuação, nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando os seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele, de acordo com a sua vontade. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida outra voz senão a dele. Será que nós temos crido em mentiras? Muito provável que sim. Satanás, ele joga com a mentira, ele é o pai da mentira. Cristo disse isso lá em João capítulo 8. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Assim que aconteceu lá no Éden. Vamos relembrar o que Satanás fez lá em Gênesis 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi Deus falando. Deus deu a orientação a ela: no dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E aí, qual foi a estratégia do inimigo em enganar a Eva? Olha como Satanás é sujo. Foi sujo e continua sendo. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Até aqui, realmente ele só está repetindo as palavras de Deus. Mas aí ele fala o seguinte: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que está acontecendo aqui? Deus diz algo que é verdade, porque o que Deus diz é verdade. Satanás é o pai da mentira, e ele usa da mentira e do engano para desvirtuar a mensagem. E além disso, para desvirtuar quem Deus é, para nos fazer confundir a respeito de quem realmente Deus é e do bem que Ele quer para nós. Ele está basicamente falando assim: você está confiando nesse Deus? Ele não quer o seu bem. E Satanás, ele não parou por esse engano. Satanás, ao longo dos anos, ele continua fazendo muitos enganos. Satanás olha com grande satisfação para os que professam o nome de Cristo, embora se apeguem intimamente aos enganos que ele mesmo deu origem. Sua obra é ainda inventar novos enganos, e seu poder e arte crescem continuamente nessa direção. Irmãos, Satanás ele nunca parou de enganar. E além de enganar, nós vimos também que ele veio para destruir. E falando sobre saúde mental, Satanás ele quer nos machucar. Ele tem prazer que nós sejamos machucados por ele. E ele cria situações para nos machucar. Satanás sabia que se ele machucasse a sua avó, esse machucado chegaria em você, hereditariamente. Ele sabia que se ele desestruturasse a sua família, você seria afetado psicologicamente por isso. Por isso existem feridas que vêm hereditariamente. Satanás ele também sugere pensamentos enganosos, pensamentos errados. Ele também promove crenças que nos afastam do Salvador. O que aconteceu com Eva? Eva foi enganada por Satanás e então ela agiu conforme aquilo que ela tinha crido. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte: ninguém vai além daquilo que acredita. Nós, como seres humanos, nós agimos conforme aquilo que cremos. Eva creu que Satanás estava certo, então ela agiu conforme a mentira que ela tinha acreditado. Irmãos, conforme as mentiras que Satanás vai nos contando e nós vamos acreditando, isso vai moldar a maneira que nós vivemos, vai moldar a maneira que nós agimos. Aquilo que nós cremos determinará como vivemos. E eu achei interessante voltar um pouco à infância.
nós teremos sim saúde mental, se nós teremos um bom desenvolvimento como adultos. As crianças têm essas necessidades básicas. Assim como nós temos nossas necessidades físicas, por exemplo, do alimento, de tudo que a gente já falou até agora na semana de oração, nós também temos necessidades emocionais, que são tão importantes quanto as necessidades físicas. Uma criança, ela precisa de crescer em um vínculo seguro. Ela precisa ter alguém com quem contar e ter liberdade para isso, se sentir conectada com a sua família. Uma criança que cresce num lar imprevisível, onde está tudo bem e de repente está tudo mal, isso afeta muito como que ela vai lidar com os problemas futuros. Por isso, para uma criança ter saúde emocional e se desenvolver corretamente, ela precisa ter esse vínculo seguro na sua família. Isso vem de casa, Uma criança também precisa, por exemplo, de autonomia. Ela precisa ter essa autonomia de tomar suas próprias decisões. Ela precisa ter essa liberdade para crescer. Liberdade para errar e não ser punida diretamente quando é algo mais simples, Mas uma criança que logo é punida, ela cresce com medo de errar, com medo dos outros. A criança precisa de limites. A criança precisa de limites. É fundamental para que a criança desenvolva o próprio autocontrole. Se ela cresce sem limites, ela vai ser um adulto sem domínio próprio. Então, ele vai fazer tudo o que quer, vai agir da maneira que quer, sem o controle sobre si. As crianças precisam de liberdade de expressão. Elas precisam de ser ouvidas com atenção e reconhecerem que os adultos também se importam com elas. As crianças também precisam de espontaneidade, lazer, momentos brincando, momentos fazendo coisas de crianças. Mas, irmãos, quando essas necessidades básicas, elas não são suficientemente supridas, a criança passa a desenvolver crenças errôneas sobre si e sobre os outros. Então, suprindo essas necessidades, nós teremos pessoas adultos saudáveis, mas a maior parte de nós, muitos de nós, não tivemos todas as nossas necessidades emocionais supridas na infância. Muitos, mais que muitos, vieram de famílias desestruturadas, tiveram problemas na sua criação. E Satanás utiliza disso para nos fazer sofrer, para nos machucar nos anos futuros da nossa vida. Olha só que interessante esse texto que está no Mente, Caráter e Personalidade. Isso é muito sério, irmãos. Nem as crianças, nem os bebês, nem os jovens devem ouvir uma palavra impaciente do pai, da mãe ou de qualquer membro da família, pois muito cedo na vida recebem as impressões e aquilo que os pais deles fazem hoje serão eles amanhã e no dia seguinte e no imediato. As primeiras lições impressas na criança raras vezes são esquecidas. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma memória na infância que você lembra até hoje e guarda aquilo com você. Raramente são esquecidas. As impressões feitas no coração no princípio da vida são vistas em anos posteriores. Podem estar sepultadas, mas raras vezes são obliteradas. No geral, todos nós sofremos algum prejuízo emocional ao longo da vida. Seja por abandono, alguém que você amava te feriu e simplesmente te abandonou quando você mais precisava. Talvez você foi rejeitado por aqueles que deveriam te amar. Aqueles que deveriam cuidar de você te rejeitaram, te deixaram de lado. Talvez você foi humilhado. Talvez você foi traído, injustiçado. E, afinal, será que Deus estava lá comigo quando tudo isso aconteceu? Satanás, sabendo que nós sofremos essas feridas emocionais, ele utiliza disso para nos sugerir pensamentos. Alguns dos pensamentos que ele pode sugerir para nós: eu não tenho valor. Depois de tudo que aconteceu comigo, eu não tenho valor. Que é uma mentira, Porque nós somos o próprio sangue de Cristo, Que valor maior que esse existe? Outro pensamento: ninguém se importa comigo. Não há esperança para mim. Já fui longe demais. Não há perdão para mim.
vencerei esse pecado? Satanás, ele nos coloca fardos e cargas e pensamentos que nos levam ao desespero. Por outro lado, ele também pode sugerir pensamentos como: preciso confiar em mim mesmo, na minha sabedoria, na minha força, ou sou melhor que os outros, eu tenho que me mostrar, eu tenho que aparecer, eu preciso ser o centro das atenções. Isso também é um pensamento que o inimigo sugere de acordo com os traumas passados, os prejuízos emocionais que nós tivemos ao longo da vida. E o inimigo, ele não só deixa por aí, mas ele nos apresenta vícios, para que através deles nós possamos mitigar a nossa dor. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado e muito amor pelas pessoas que têm algum vício, alguma compulsão, porque é sintoma. Um vício é sintoma de uma dor profunda. Quando você vê alguém lá no bar, bêbado, alguma coisa aconteceu na infância daquela pessoa, algum trauma que não foi tratado, alguma ferida aberta, e que ela tenta de tudo para curar. E ela toma má decisão após má decisão para tentar melhorar aquela situação e só se prejudica. E Satanás é tão mau que ele, através do vício, ele nos eleva para depois nos rebaixar. Nós temos um pico de alívio para depois nós cairmos mais fundo. Se a gente pensar, por exemplo, na física, como que o som, por exemplo, se propaga através de uma onda. Eu até coloquei ali, e o pico é o ponto mais alto que a onda alcança, e o vale é o ponto mais baixo que a onda alcança. Mas mais que isso, o que Satanás faz é nos levar ao pico, só que o vale, que também é chamado de depressão na física, ele vai cada vez mais baixo, e quanto mais baixo ele vai, mais alto você precisa subir para sentir alegria de novo. E assim que funciona o vício. Você, no começo, você precisa de um pouco, por exemplo, de dopamina, de hormônio do bem-estar, mas depois você já precisa de muito mais. O Nath te colocou numa situação desesperadora. Assim que Satanás ele quer tratar de acabar de nos destruir, quando nós já estamos destruídos. E vai ficar por aí? Será que nós temos que ficar presos às feridas do passado, aos nossos traumas, às rejeições, humilhações que aconteceram conosco? A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Ao longo da semana nós vimos como que Cristo, Ele é nosso Salvador, para nos ajudar no apetite, na questão do apetite, no estilo de vida. Mas a humanidade de Cristo é realmente tudo para nós. Por que Cristo sofreu? Para que Cristo sofreu? Por que Ele teve que passar por momentos difíceis na vida dele? Hebreus 2:10. Pois convinha a Ele, para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, fazer o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimentos. Cristo, ao longo da vida, viveu toda uma vida de perfeição, na verdade. Mas Cristo, Ele precisou passar por sofrimentos. Por que Cristo precisava sofrer ao longo da vida? Ele mesmo dizendo, lá em Lucas 9:22, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, Cristo mesmo falou, é necessário que eu sofra. Eu preciso sofrer. O que esses sofrimentos têm a ver com os nossos sofrimentos? Nós vamos continuar e vamos encontrar essa resposta. Lucas 4, 18 e 19. Qual foi a missão de Cristo quando estava aqui? Ele está citando um texto lá de Isaías, e o Senhor diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, quando eu descobri que Cristo não veio somente perdoar os meus pecados, mas Ele também veio curar as minhas feridas, isso mudou completamente a minha percepção de quem Cristo é. Cristo não só veio para nos trazer o alívio dos pecados, mas Ele veio para se identificar com cada um
nós e trazer cura para as nossas feridas emocionais também. Todos nós precisamos, irmãos. Todos nós estamos feridos. Eu queria ressaltar esse texto. A Raquel até falou sobre ele. Faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. 1 hora no mínimo, irmãos. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Irmãos, meditando na vida de Cristo, nós somos curados. E a gente passa, eu até falei isso essa semana, nós passamos muito pouco tempo pensando em Jesus. Às vezes outras coisas e coisas boas tomam conta dos nossos pensamentos, estudos proféticos, estudos sobre, enfim, diversos temas, né? Temos tanta luz a estudar, mas quanto tempo do nosso dia nós temos refletido sobre o que Cristo é para mim, individualmente para mim? Na minha vida, isso nós encontramos através dessa ponderação, ponto por ponto da vida de Cristo, deixando que a imaginação se apodere da cena. Nós estamos preguiçosos, nós queremos ver o filme de Jesus, que é bem mais fácil de tentar visualizar, mas tentemos pegar a sua palavra e fazer com que a imaginação vá até aquela cena, escutar os sons daquela cena. Isso faria muito bem para nós, diz esse texto. Irmãos, Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo veio para sofrer, para poder se identificar com você. Cristo sofreu tudo o que sofreu, e nós vamos ver um pouco do que Cristo sofreu ainda, para poder se identificar comigo e com você, com os meus sofrimentos. Ele falou: eu te amo tanto que eu quero sofrer o que você sofreu. Eu quero passar o que você passou, para que eu possa ter como te dar alívio e esperança, porque eu posso me compadecer de você. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Que esperança maravilhosa, irmãos! Naquilo que Cristo padeceu, ele pode socorrer a nós, nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições. Eu queria um pouco agora algo que Cristo sofreu e algumas feridas emocionais que Cristo tratou através dos seus sofrimentos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu gostaria de voluntários também para estar lendo os textos. Cristo sofreu abandono. Se você já foi abandonado por alguém, Cristo também passou por essa experiência. Lá em João capítulo 16, 32. Vou pedir para que alguém leia. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Cristo, no momento de maior agonia da sua vida, quando ele estava com o meu e o seu pecado sobre si, e o pecado de toda a humanidade, quando ele mais precisava de apoio, ele foi abandonado. Ele foi deixado e pisou o lagar sozinho. Alguém pode, por favor, ler Marcos 14, 50? Então, deixando, todos fugiram. Todos fugiram. Cristo esteve só. Se você alguma vez na sua vida já se sentiu só, saiba que Cristo também sofreu. Cristo sabe o que é se sentir só. Eu esqueci de colocar o Salmo 22, 1. O próprio Cristo se sentiu abandonado pelo próprio Pai. Por favor, alguém pode ler? Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido. Por causa do pecado, Cristo se sentiu separado do amor do Pai. Por causa do nosso pecado, do meu pecado, Cristo se sentiu separado e se sentiu abandonado pelo próprio Pai.
apesar do pai estar lá sofrendo junto com ele. Então, o abandono não é algo estranho a Cristo. Cristo sabe o que é se sentir abandonado. Cristo era humano. Ele estava sentindo sentimentos humanos quando aqui estava. Assim como eu e você somos humanos, Cristo se tornou humano para que ele se identificasse conosco. Cristo foi traído. Alguém, por favor, pode ler Mateus 26, 14 e 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. 30 míseras moedas de prata foram o preço da traição de Cristo. Cristo foi traído por alguém que ele amava e muito. Imagina, Cristo sabia tudo o que aconteceria com ele antes dele vir à Terra. Está revelado, né? Para nós. E mesmo assim ele escolheu conviver esses 3 anos com Judas, que o trairia. Cristo foi traído. Ele sabe a dor da traição. A dor de ser traído por alguém que você ama. Cristo também foi humilhado. Muito mais que humilhado. Cristo foi exposto até ao último grau da humilhação. A gente não tem que ter isso. Ainda mais por ele ser o Rei da Glória, o dono, o Criador do universo. Ele se humilhou até a própria nudez, exposto numa cruz, já magro, que parecia sua magreza, de dias de aflição, de alma. Cristo sabe o que é ser humilhado, ser cuspido, ser chicoteado. Ele não merecia isso. Ele não merecia isso. Eu merecia isso. Mas ele sabe o que é ser humilhado. Alguém abre, por favor, lá em Salmos 22. Todos os que viverem contra de mim afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Alguém pode ler os Salmos 22, 17 agora? Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Cristo estava sendo encarado, nu, pendurado numa cruz. Que humilhação é essa? Se você já foi humilhado alguma vez na sua vida, você tem com quem contar. Você tem para quem contar. Alguém que te entende. Cristo, ele foi injustiçado. Abra, por favor, Isaías 53, 8. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. É justo que Cristo estivesse lá? Não é justo. Não é justo. Mas ele sabe o que é injustiça. O Rei da Glória, ele não precisava disso. Era para ele ser adorado. Ele estava ali para salvar, para curar o cego. Olha o tanto de milagre que Cristo fez ao longo da sua vida aqui na Terra. Ele só foi bondoso com os outros. Só deu sorrisos aos outros. Só deu alegria, salvação. Imagina que você perde um filho. Imagina que você perde um filho que você ama muito. E aí você está desesperado, sem esperança. E aí você escuta de um mestre lá na Galileia que cura, que ressuscita. E aí você fala: mestre, a minha filha está doente. E aí chega o servo e fala: não incomoda mais, mestre, sua filha morreu. Mas Jesus fala: ela não morreu, ela dorme, né? E cura ela. Imagina a alegria naquela casa de ter uma filha ressuscitada. Imagina as irmãs de Lázaro quando tiveram ele de volta. Imagina o cego quando o primeiro rosto que ele viu foi aquele rosto amável e bondoso do Salvador. Cristo viveu uma vida de plena justiça e bondade, mas ele foi morto. Quando Pilatos perguntou: qual que deve ser solto, esse Jesus ou Barrabás? O que a multidão enfurecida gritou? Barrabás, um assassino. Cristo foi crucificado.
por mim e por você. Ele sabe o que é justiça. E em nenhum momento da sua vida ele teve ódio no seu coração. Quando nós somos injustiçados, nós temos essa raiva que sobe até a nossa cabeça. Cristo nunca, nem sequer por um pensamento, teve ódio da raça humana, apesar de ser injustiçado. Então ele sabe o que é sofrer injustiça. Cristo foi rejeitado. Alguém, por favor, abre em Salmos 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Cristo foi rejeitado, a pedra de esquina. Alguém pode ler Isaías 53, verso 3? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Cristo não andava pelas ruas de Jerusalém, de Cafarnaum, com trajes reais, com aparência, para chamar a atenção para si. Cristo nasceu num lar pobre. Ele não tinha nada para agradar as pessoas, nem beleza sequer. Ele foi rejeitado, ele foi expulso das sinagogas algumas vezes, quando estava pregando a pura verdade. Foi expulso injustamente, foi rejeitado. E além disso, ele continua sendo rejeitado por mim e por você. Cristo ainda sofre. Ele levou a humanidade consigo. Ele está lá no santuário do Santo dos Santos. Ele ainda sofre quando nós o rejeitamos. Mas ele sabe que é ser rejeitado. Se você, na sua infância, em algum momento da sua vida, se sentiu rejeitado, excluído, separado, Cristo sabe o que é isso. Ele também pode se identificar com você nisso. Eu expressei aqui, através da vida de Cristo, alguns dos sofrimentos que convinha que Cristo padecesse para que pudesse se identificar comigo, com você. Na minha ferida tem algo que eu encontro a Cristo que pode curar a minha ferida. Alguns exemplos. Se eu me sinto rejeitado, Cristo diz para você hoje. Entenda como Cristo dizendo para você hoje: eu vos receberei. Se ninguém nessa terra te aceitar, Cristo te aceita. Cristo te recebe. Se você sente vergonha pelo seu pecado, porque você fez algo muito horroroso diante de Deus, você se sente envergonhadíssimo com aquilo, você não quer que ninguém saiba que você fez isso, porque é vergonhoso, Cristo diz para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Pleno perdão e esperança de vida eterna através do que Cristo operou por nós. Nenhuma condenação há para você. Você pecou, você errou, em Cristo você é perdoado. Se você já se sentiu abandonado, Ele diz: nunca te deixarei. Se você tem medo de ficar só um dia solitário e morrer numa prisão, Ele vai estar lá com você. Eu nunca te deixarei. Se você se sente inseguro por alguma coisa que aconteceu na sua vida, Ele diz para você: nada poderá separar-nos, filho. Nada poderá separar a mim e a você. Se você sente ódio no coração, alguém te feriu, te pisou, e você tem dificuldade de controlar esse ódio quase incontrolável, Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Cristo é o nosso exemplo de perdão. Se você foi injustiçado, lembre-se que o justo sofreu injustamente. Aquele que nunca pecou, que nunca fez mal a ninguém, só o bem, sofreu injustamente. Se você sente medo, Deus diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Creiamos nas promessas de Deus, creiamos nas palavras de Deus. Isso é fé, é crer que aquilo que Deus diz já vem com poder para ser realizado na sua vida no momento que você crê. Assim se operava o milagre de Cristo. Lembram quando alguém tinha fé, aquele milagre acontecia na vida daquela pessoa. Então creiamos, e Deus diz para você: não temas, eu sou contigo, e Ele é conosco. Se você tem a sua identidade destruída, alguma coisa que você passou destruiu você a ponto de você não se reconhecer mais, de você não saber mais quem você é, saiba que a sua identidade é filho de Deus. Sois filhos de Deus. Irmãos, isso é muito
pouco ainda perto da grandiosidade do que Cristo é para nós. Como eu comecei falando, a humanidade de Cristo é tudo para nós. Cristo espera com grande desejo que o seu sacrifício seja entendido e reconhecido por seus filhos, o que é muito mais do que nós poderíamos sequer imaginar. Cristo tem a cura que a gente precisa. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Amém? Eu vou cantar uma música agora, que você possa meditar nessa letra e receber ela no coração. Talvez você já conheça essa música, quem sabe não conheça, mas que ela seja a palavra do Senhor diretamente para você. Querido Deus e Pai, nosso coração está apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo.
Obrigada, Senhor, porque o Teu Santo Espírito revelou que Jesus é muito mais do que nós pensávamos. Cristo é muito mais que simplesmente o perdão dos pecados, mas Ele é a cura para a nossa alma. Aquele que curou o cego, ressuscitou os mortos, Ele tem o mesmo poder hoje, o mesmo poder de curar a minha ferida e a minha dor, de curar a minha culpa e a minha alma machucada, de tirar esse sofrimento que nós carregamos muitas vezes por tantos anos. Ele pode nos curar. Muito obrigada por isso, Senhor. Nos ajude, Pai, a ser honestos contigo, sermos sinceros com o Senhor e confessarmos diante de Ti os nossos sofrimentos, Pai. Dizendo, Senhor, isso me machucou, isso me feriu profundamente, mas eu sei que o Senhor se identifica comigo. O Senhor sofreu para poder se identificar comigo. Muito obrigada por isso, Senhor. Que a partir de hoje, cada um aqui possa ter uma nova experiência contigo, tendo ao Senhor como um Salvador pessoal na sua vida. Um Salvador verdadeiro que é a motivação da nossa vida, que é o motivo da nossa canção, do nosso novo cântico no coração, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós e ainda muito mais por vir. Que o Senhor nos dê mentes espirituais para discernir toda essa grandiosidade daquilo que o Senhor operou por cada um de nós, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Permaneça com cada irmão aqui. Leve-os para casa na Tua segurança com Teus anjos, Pai. E opere uma restauração na vida de cada pessoa aqui, Pai. Pedimos isso e agradecemos no bom e doce nome de Jesus Cristo. Amém.